Oi, gente. Hoje vocês vão acompanhar eu aqui lavando louça. Vida de dona de casa, né? Nem comecei a fazer almoço ainda. Olha o meu estado aqui, ó. Aqui em Florianópolis estão calorando os infernos, né? Que a gente tá tudo derretida já. Tá tudo ficando mais minguada, né? Porque de tão derretida que estamos. Mas aqui tem um alerta da Defesa Civil que vai chover, viu? Vai chover, né? Ontem aqui, não sei onde vocês moram, né? Eu moro em Florianópolis, né? Então, ontem, essa noite que passou aqui, teve uma tempestade bem feia, né? E eu, preocupada, né, botando os cachorros para dentro. Meus cachorros não são todos não, sabe? Mas alguns deles têm medo de trovão, têm medo de tempestade, né? Então, aqueles que têm medo, eu boto para dentro de casa. Os outros ficam no abriguinho deles, né? Que eles têm abrigo grande assim, mas acontece que eles têm medo mesmo, né? Os animais, eu já tive um cachorro, Beethoven, que ele enlouquecia quando tinha trovão, sabe? Ele ficava, tadinho, né? Ele ficava... A maioria dos animais, eles têm medo, né? De fogos de artifício, né? E de tempestade. Então, os meus não são diferentes, né? Mas tem uns que tem mais e outros têm menos, né? Eu tenho um aqui, a Mel, que ela tem muito medo, né? E essa noite eu nem dormi sossegada, a gente fica pensando, né? Pensando assim, porque teve lugares por aqui em Santa Catarina que fez estrago, sabe? Aqui em Florianópolis, onde moro, eu não sei, né? Talvez alguns bairros por aqui tenha feito estrago, mas aqui onde eu moro mesmo, no Ribeirão da Ilha, no sul da ilha, não fez, graças a Deus, né? E eu imagino assim que deve ser muito triste as pessoas, né? Que teve esse temporal agora lá em Petrópolis, né? Que tirou muitas vidas, né? As quase 300 vidas, né? Foi perdida, né? Eu acho muito triste tudo isso, né, gente? A gente luta a vida inteira para construir uma casa, daí vem uma tempestade e leva, né? E não é só a casa, né, gente? Pessoas, mães que perderam seus filhos que perderam seus pais. Eu estava vendo pessoas chorando, né, que estavam enterrando seus filhos. Isso tudo é triste, né, gente? Mas o que será que está acontecendo com o nosso mundo, né? Eu não sei. Primeiro foi a pandemia, né, que ceifou milhares de vidas. E depois, esses temporais isolados, né, que tem matado tanta gente. Mas eu acho que é Deus fazendo uma reforma, sei lá, né, gente? Às vezes eu quero acreditar que nós estamos vivendo mesmo no fim dos tempos, sabe? Que a gente sabe que isso aqui é passageiro, né? Que a gente morre e todo mundo morre, né? Que antes eu achava que o mundo só acabava quando a gente morria, né? Agora eu já não sei. Que a Bíblia, né? Eu já li tantas vezes a Bíblia, mas a Bíblia é um livro muito complicado, assim, da gente entender. E eu acho que, sei lá, essa pandemia não foi a primeira e não vai ser a última, né, gente? Porque quanto mais as pessoas vão destruindo a natureza, quanto mais as pessoas vão... A ganância está tomando conta do mundo, né? Agora o Deus de todo mundo é o dinheiro, a gente não vive sem dinheiro, né? Não sejamos hipócritas, mas tem gente que põe o dinheiro acima de tudo, né? Ele mata por dinheiro, né? Tem filho matando o pai para ficar com a herança. Tudo isso está acontecendo, né? Eu garanto que Deus deve estar triste, né, gente? Que Deus deve estar triste por causa da ganância do ser humano, né? Porque o ser humano ele é ganancioso, ele não pensa, ele pensa que é eterno, né? Eu acho que só valeria a pena tu acumular riqueza se fosse ficar para sempre aqui. Eu não vou morrer, vou ficar aqui na terra para sempre. E tá aí, tu tinhas, né? Que acumular, vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, porque eu usufruí disso, daquilo, mas infelizmente a gente vai embora daqui, né? Às vezes tem gente que vai embora tão moça, né? Tem gente que vai embora tão moça, assim. Eu não sei, né, até quanto tempo eu vou ficar aqui, porque eu já tenho problema de saúde. A minha mãe morreu com 80 e poucos anos, e o meu pai também, né? A minha mãe, tadinha, partiu silenciosa, como ela gostava. Não foi para o hospital nem nada, como ela não queria ir, né? Porque a minha mãe odiava o hospital. E assim, um dia eu vou contar para vocês como se deu a morte da minha mãe. Ela morreu em casa, né? Dona Maria. Dona Maria, me faz muita falta, minha mãe me fez muita falta. Minha mãe cuidou do meu filho, minha mãe lavava roupa para mim assim que eu me casei. Minha mãe era uma guerreira, lavava roupa para fora, para as pessoas, para ajudar o meu pai. Meu pai era da roça, quando eles morreram já não era mais da roça, claro, né? Meu pai já estava aposentado,
E a gente, né, os filhos ajudavam ele, né? Porque enquanto eles puderam trabalhar na roça, eles trabalharam para nos criar. E depois eram 4 filhos, são 4 filhos. Depois a gente, né, foi trabalhar, ajudava eles, né? E eles viveram, minha mãe morreu devido a uma como é que eu vou dizer o nome daquilo? Enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar porque a minha mãe fumou quando nova, sabe? Talvez se não tivesse fumado também teria morrido, mas eu acho que o cigarro faz com que a pessoa, né, tenha mais possibilidade de ter um enfisema. E o meu pai morreu, acho que 1 ano depois. O meu pai, ele sentiu muita morte da minha mãe, né, muitos anos juntos, embora ele, assim, não demonstrasse, né, mas ele sofreu, assim, muito, meu pai. E aí ele apresentou uma doença, né, a gente achava que ele estava com depressão. O médico começou a tratar ele de depressão, também no final das contas, o médico mesmo assim mandou fazer uns exames, né, porque achava que era depressão, mas não sabia que era depressão. E aí ele apresentou um problema intestinal, né, um câncer, já em estágio terminal, assim, final. E quando a gente internou ele, no mesmo dia ele foi internado. Quando a gente internou ele, o médico já falou que ele tinha no máximo 1 mês de vida, coisa que ele durou 27 dias, não mais que isso. A gente ficou lá, né, ficávamos lá, a gente revezava, né, os filhos, porque o meu pai tem 4 filhos, né, e tem uma nora, só uma irmã, né, então tem uma nora e tem os genros, né. Na época eu já estava separada do meu marido, então o meu ex-marido não entrou em ficar lá cuidando deles, né, mas meu cunhado, que morava em Joinville na época, agora mora na Bahia, foi lá também para cuidar do meu pai, né. Nós ficávamos de dia as mulheres, o meu filho também ficava, né, que era avô, ficava com ele, né, e bem no final das contas, quando meu pai morreu, infelizmente quem estava lá era eu, né. Eu nem sabia que eu era tão forte. Eu tinha que, durante os dias que eu fiquei com ele no hospital, veja bem, né, que ponto que uma pessoa chega, né. Meu pai sempre foi todo envergonhado, todo tímido, e eu tinha que ajudar ele a tomar banho, né, ele já não se segurava mais em pé, assim, né. O câncer dele sangrava muito quando ele ia ao banheiro, sabe? Foi uma tristeza, assim. Mas o meu pai, ele morreu consciente. Morreu consciente. Quando o médico chegou, ele teve uma parada primeiro, eu quase morri, fiquei sem saber o que fazer. Ele se esticou todo e fez uma cara feia, assim, né? Aí eu pensei que ele estava partindo, mas daqui a pouco ele voltou. E ele calçou o pé no fundo da cama, assim, esticou todo, né? Aí eu chamei a enfermeira, ele estava tendo uma parada. Ele ainda ficou mais com a gente meia hora comigo, né? Eu estava ali do lado dele quando ele se despediu, quando ele foi embora, né? Mas um pouquinho antes dele morrer, o médico que ele gostava veio no quarto, ele fez assim pro médico, o médico fez assim para ele também fez, né? Que ele gostava daquele médico, né? Tinha um que ele detestava, mas aquele ele gostava. E ele dizia assim para mim, minha filha, eu quero ir para casa, eu acho que se eu for para casa eu vou melhorar, sabe? Ele achava que se ele fosse para casa ele ia melhorar, mas ele não ia, sabe? E a gente não trouxe ele para casa por quê, né, gente? Porque se trouxesse ele para casa, a gente ia ver aquele sofrimento todo em casa e a gente não ia poder fazer nada, né? E lá ele estava no meio do médico, assim, se bem que eu não sei se eu acho que vale a pena, né, porque lá ainda fizeram exame nele antes dele falecer, me tiraram sangue, tudo aquilo, né, eu sei que eles fazem aquilo também para ver, né, descobrir um pouco da doença, essas coisas assim, né, mas assim, eu acho que não vale mais a pena ficar espetando a pessoa, furando a pessoa toda, né, sendo que a pessoa já está partindo, que a gente sabia que meu pai estava indo, né, era notório, e aí ele se foi, silencioso, e com a carinha de feliz. Acredita? Quando ele estava sendo velado, ele estava aparecendo com um sorriso no rosto, sabe, meu pai. E ele estava igualzinho ele era, assim, ele não mudou, né, porque meu pai sofreu, ele ficou quase 1 mês lá sofrendo, porque o câncer é uma doença, misericórdia, né, é uma doença danada. Mas aí ele se foi, né, e ele queria vir para casa, ele adorava o meu cachorro Beethoven, ele me ajudava a cuidar. Ele plantava umas hortaliças, sabe?
tinha uma horta, ele plantava umas hortaliças, quando eu colhia as hortaliças, eu enchia um carrinho de mão e saía distribuindo para os vizinhos. Sempre alegre, meu pai. Todas as comidas que eu fazia, chegava na minha janela, porque ele morava do lado, e dizia assim, comidinha boa, estou sentindo o cheiro de lá. Aí eu dizia assim, pai, daqui a pouco eu vou lá levar uma comida dessa que o pai gosta. Tudo que a gente fazia, a minha mãe era enjoada para comer. A minha mãe, talvez por causa da doença dela, não sei. Mas o meu pai, tudo era bom, tudo era bom. Tudo que a gente fazia, né? Ele achava que eu cozinhava, que era uma beleza, né? Sendo que eu cozinho razoável. Eu cozinho bem doce, agora salgado, mais ou menos, né? Mas a gente sabe que eu sei fazer as coisas, mas só que aqui em casa nós nos alimentamos da maneira mais simples possível. Eu quase não uso óleo, eu uso só azeite de oliva, eu não faço fritura, eu cozinho meus legumes só com água e um pouquinho de sal, sabe? Eu não boto gordura nenhuma no arroz. Eu sei que gordura deixa a comida mais gostosa, né? Mas eu não estou podendo, né? Porque eu tenho colesterol alto, né? Porque eu tenho medo de ficar diabética, porque a minha irmã é diabética. Minha mãe não era, nem meu pai. Mas eu tenho medo, porque eu sou comedora de doce igual uma formiga, não resisto. Se eu faço um doce que eu gosto, gente, se eu faço um brownie, que é o bolo que eu mais gosto, gente, eu gosto muito de fazer bolo. Quando as minhas amigas vêm aqui tomar café comigo, eu faço, nossa, um monte de guloseima, né? Salgado também, doce salgado, né? Faço um bolo que é tipo uma cuca, que é com coco. Nossa, é cremosa, assim, é muito gostosa aquele bolo. Uma outra com de abacaxi também que é boa. E assim, né? E aí eu cometo o pecado da gula, porque eu gosto de doce, mas não é todo doce que eu gosto não. Gelatina, por exemplo, eu não gosto. Nada de sobremesa com gelatina não me atrai, sabe? Mas tem sobremesa assim que eu sou bem zaluda. Eu gosto, né? Então eu tenho procurado me policiar. E aqui em casa, como a minha filha é muito fitness, né? A minha filha cuida muito da saúde, eu fico feliz que ela pense assim, cuide da saúde, né? Então a gente se alimenta da melhor maneira possível. Como eu estava falando, meu pai gostava da minha comida, a minha mãe já era enjoadinha para comer, sabe? A minha mãe só confiava na comida dela. Parece que ela sentia nojo, sei lá, achava que a gente não, né? Ela sabia que eu era higiênica, né? Que a minha casa é limpa, tudo assim. Mas tadinha, ela era mais enjoada para comer. Às vezes a minha mãe comia muito pouco, assim, porque minha mãe tinha aquele problema de pulmão, então ela era muito cansadinha, sabe? Muito cansadinha, assim, estava sempre fazendo nebulização, tá lá. Talvez por isso ela tenha tido um enfisema, né? Ela teve um enfisema por causa do cigarro, mas fumou, já fazia mais de 30 anos que ela tinha deixado de fumar. Eu conto a história dos meus pais para vocês, né? Como era a minha infância, como que eram meus pais, como eles eram. Meu pai, ele tinha o maior orgulho de eu ter feito essa casa aqui sozinha, sabe? E quando a casa ficou pronta, nossa, parecia que era ele que tinha, nossa, ele estava muito feliz, né? E ele não ficou tanto tempo aqui, né? Depois que eu fiz a casa, ele não durou muito, não. E assim, meu pai, a minha mãe faleceu e dentro de acho que uns 10 meses ele se foi. E foi bem doloroso a morte do meu pai. E da minha mãe também, né? Eu nunca perdi, né, gente? Mas assim, ela não estava aqui, né? Já quando eu estava com câncer, porque senão ela ia morrer de tristeza, né? Porque ela dizia que câncer era aquela doença, né? Não tinha muito conhecimento, né? Ela já acharia que eu ia morrer, ia deixar meus filhos sozinhos, né? Mas graças a Deus eu não morri, estou aqui. Eu sempre que eu falo neles, eu me emociono. Gente, é feio chorar na frente da câmera, né? Mas meu pai e minha mãe, eu sinto saudade deles, né? Eu choro quando eu falo neles. Aqui, a casinha que era dele está aqui ainda, né, do lado da minha. E lá tem um chapéu que era do meu pai. Então parece que eu vejo ele saindo ali da porta e pondo o chapéuzinho de palha dele para ir na rua. Mas ele foi uma pessoa, um pai amado, né, pelos filhos. Eles viviam bem, assim. Minha mãe era implicante com ele, assim, sabe? Mas os dois se gostavam, né, respeitavam a minha mãe, mas a minha mãe às vezes enchia o saco dele, assim. Anda, homem, vem almoçar, ela chamava e ele não vinha. Então tá bom, desconsidere as minhas lágrimas, viu? É muito emotiva. Ontem comecei a pensar na minha cachorrinha que morreu ano passado, no dia 26 de março. O Facebook fez uma publicação, né, lá,
E eu com ela, né? Daí eu lembrei dela, assim, nossa, Lua, por que tu fosse embora? Por que não ficasse aqui, que era minha companheira? E já chorei, né? Então quando eu vejo um cachorrinho que eu vou caminhar, que se parece com ela, eu já choro. Eu não queria ser assim não, viu, gente? Sou sensível demais, chorona. Sou guerreira, uma guerreira chorona. Então tá, gente, eu me despeço de vocês com um beijo. Foi só um bate-papo, porque ó, lavei a louça toda. Agora eu vou fazer um almoço, né? Já tem alguma coisa de ontem, só eu, mas a minha filha, pra gente comer. Vou varrer a casa, dar uma ajeitadinha no meu quarto, que tá um monte de biju lá que eu tirei pra limpar, pra poder arrumar, né? Porque sabe como é que é? Botei essa faixa aqui porque tava suando muito. Um beijo, gente. Até outra hora.